Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas de volta à disciplina de Física Moderna 1. Na aula de hoje e na seguinte, examinaremos os processos nos quais a radiação interage com a matéria. Três processos envolvem o espalhamento ou absorção de radiação com a matéria. São eles: o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares. Em cada caso, encontramos evidências experimentais de que a radiação se comporta como uma partícula em sua interação com a matéria, diferentemente do comportamento ondulatório que apresenta quando se propaga. Mais adiante, estudaremos uma generalização deste resultado, devida a de Broglie, que leva diretamente à mecânica quântica. Foi em 1886 e 1887 que Hertz realizou experimentos que, pela primeira vez, confirmaram a existência de ondas eletromagnéticas e a teoria de Maxwell sobre a propagação da luz. Hertz, que estava usando um circuito sintonizado com um centelhador para gerar as ondas eletromagnéticas e um circuito semelhante para detectá-las, observou acidentalmente que quando a luz ultravioleta proveniente do centelhador do transmissor deixava de incidir no centelhador do receptor, era necessário reduzir a distância entre os eletrodos do segundo centelhador para continuar recebendo os sinais. A conclusão que Hertz chegou, após analisar o fenômeno, é a de que a luz ultravioleta facilitava a produção de centelhas. Os resultados de Hertz foram complementados por outros pesquisadores. Na figura em tela, encontramos um diagrama ilustrando o funcionamento do aparato utilizado por Lenard em 1900 para estudar o fenômeno descrito por Hertz. Nele, um invólucro de vidro encerra o aparelho em um ambiente no qual se faz vácuo. Luz monocromática incide através de uma janela de quartzo e um cátodo metálico, gerando o que foi denominado como sendo sparks laterais. Os sparks laterais são atraídos por um ânodo metálico através de uma diferença de potencial V. O ânodo possui em seu centro uma pequena abertura. Os sparks laterais que conseguem atravessar esta abertura são detectados por um eletrômetro ligado a alfa, sob a forma de uma corrente elétrica. O amperímetro G mede essa corrente elétrica. Lenard também submeteu as sparks laterais a um campo magnético uniforme e constatou que elas eram defletidas em direção a um segundo eletrômetro ligado a beta. Isso permitiu a Philippe Lenard determinar os sinais das partículas constituintes das sparks laterais. Isso possibilitou ainda verificar que tais partículas apresentavam uma razão carga-massa da mesma ordem de grandeza que é observada nos raios catódicos estudados por Thomson. Em outras palavras, Philippe Lenard descobriu que as sparks laterais, emitidas quando uma superfície metálica era exposta à luz ultravioleta, eram, na verdade, elétrons que estavam sendo ejetados do cátodo. No experimento de Lenard, o número de elétrons que atravessam o ânodo pode ser aumentado ou diminuído dependendo do valor da diferença de potencial V entre o cátodo e o ânodo. O gráfico ilustrado na figura em tela mostra a corrente elétrica em função de V para duas intensidades de luz incidentes no cátodo. Quando V é positiva, os elétrons são atraídos para o ânodo. Para um valor suficientemente grande de V, todos os elétrons emitidos chegam ao ânodo e a corrente atinge um valor máximo, também chamada de corrente de saturação, no qual todos os elétrons ejetados são coletados pelo eletrômetro. Note na figura que as duas correntes de saturação são identificadas por IA e IB. Lenard observou que a corrente máxima era proporcional à intensidade da luz, um resultado esperado, já que o número de elétrons emitidos deveria ser proporcional à energia por unidade de tempo incidente no cátodo. Entretanto,
Ao contrário do que previa a teoria clássica, não foi observada uma intensidade mínima abaixo da qual a corrente fosse nula. Uma luz muito fraca não deveria fornecer aos elétrons a energia necessária para escapar da superfície do metal. Perceba no gráfico em tela que quando o sinal da diferença de potencial ele é invertido, a corrente elétrica não cai imediatamente a zero. Isso nos mostra que os elétrons continuam a ser ejetados com alguma energia cinética. O novo sentido do campo elétrico é responsável agora por desacelerar os elétrons. Conseguirão chegar ao eletrômetro alfa apenas os elétrons cuja energia cinética é superior ao valor do produto da carga elétrica fundamental pela diferença de potencial. Quando essa diferença de potencial cresce ainda mais, percebemos que a corrente elétrica cai assintoticamente até zerar completamente. A diferença de potencial capaz de fazer com que os elétrons ejetados não mais consigam chegar ao eletrômetro alfa é chamado de potencial de corte. Essa diferença de potencial V0 multiplicado pela carga do elétron corresponde à energia cinética máxima, K máximo, do mais rápido elétron emitido, conforme ilustrado na equação em tela. A partir desse gráfico, podemos extrair outra informação importante. Perceba que as duas curvas convergem para o mesmo valor de V0, indicando que a mudança de intensidade luminosa não modificou o valor do potencial de corte. Este resultado deixou Lenard surpreso. Aparentemente, o aumento da intensidade da luz incidente no cátodo não estava resultando em um aumento de energia cinética máxima dos elétrons emitidos, divergindo totalmente com a teoria clássica. Em 1905, Einstein ofereceu uma explicação para os experimentos de Lenard. Ele não concentrou sua atenção na forma ondulatória familiar com que a luz se propaga, mas na forma corpuscular com que ela é emitida e absorvida. Ele argumentou que a quantização da energia utilizada por Planck no problema do corpo negro era, na verdade, uma característica universal da luz. Em vez de estar distribuída uniformemente no espaço no qual se propaga, a luz é constituída por pacotes de energia que estão inicialmente localizadas em um pequeno volume do espaço e que permanecem localizados à medida que se afasta da fonte com velocidade c. Esses pacotes discretos de energia receberam de Einstein a denominação de fótons. Cada fóton possui um quantum de energia E que é igual a H vezes F. Einstein propôs que, quando um fóton chega à superfície do cátodo, toda a sua energia é absorvida por um elétron no cátodo. Quando um elétron é ejetado da superfície do metal, sua energia cinética pode ser calculada a partir da lei de conservação de energia representada pela equação em tela, ou seja, K que é igual a HF menos φ, onde HF é a energia do fóton e φ é o trabalho necessário para remover o elétron do metal. Este trabalho corresponde à quantidade de energia necessária para superar os campos atrativos dos átomos da superfície e as percas de energia cinética devido às colisões internas do elétron. Alguns elétrons estão mais fortemente ligados do que outros. Alguns perdem energia por colisões em sua trajetória, como ilustrado no diagrama de energia ilustrado em tela. Outros não. No caso da ligação mais fraca e nenhuma perca de energia interna, o elétron será ejetado com energia cinética máxima, K máximo, representado pela equação em tela, onde φ0 é uma energia característica do metal. Ela corresponde à energia mínima necessária para o elétron atravessar a superfície do metal
e escapar às forças atrativas que normalmente ligam o elétron ao metal. Ela é denominada de função-trabalho. Neste ponto, cabe algumas observações. Com o surgimento da teoria de Einstein em 1905, alguns dos fenômenos físicos até então observados por Hertz e estudados por Lenard foram renominados. O fenômeno da emissão de sparks laterais, devido à incidência da luz ultravioleta, passou a se chamar de efeito fotoelétrico. A nomenclatura dada para a corrente elétrica descrita no experimento de Lenard mudou para corrente fotoelétrica. Do mesmo modo, os elétrons ejetados pelo cátodo passaram a ser denominados de fotoelétrons. E, por fim, a equação apresentada por Einstein para descrever os resultados de Lenard, à luz das leis de conservação de energia, passa a se chamar de equação do efeito fotoelétrico. Combinando os resultados de Lenard, que correlaciona a energia cinética máxima dos fotoelétrons emitidos, com a voltagem de corte, podemos agora escrever a equação fotoelétrica de Einstein, como ilustrado em tela. Dividindo os dois lados da equação pelo valor da carga elementar, percebemos que a teoria de Einstein prevê uma relação linear entre o potencial de corte e a frequência dos fótons. No momento em que Einstein fez esta previsão, não havia nenhuma comprovação experimental de que a constante de Planck estivesse relacionada ao efeito fotoelétrico. Também não havia provas de que o potencial de corte fosse uma função da frequência. Experimentos realizados por Millikan em 1914 mostraram que a equação em tela estava correta, dada a excelente concordância entre o modelo de Einstein e os resultados experimentais. A inclinação da curva experimental da figura em tela é numericamente igual ao valor da constante de Planck dividido pela carga elementar dos elétrons. Perceba no gráfico em tela que V0, como função de lambda, intercepta o eixo das abscissas em EF, que é igual a FT. Neste ponto, V0 é igual a zero. Fótons com frequências menores que FT, isto é, menor que a frequência mínima para que o efeito fotoelétrico seja observado, não possuem energia suficiente para ejetar os elétrons do metal. Para obter o valor de FT, basta fazer V0 igual a zero na equação em tela. Percebam que a frequência mínima corresponde ao comprimento de onda máximo para que o efeito fotoelétrico seja observado. A partir do gráfico, percebemos que o valor da voltagem de corte ele é pequenino ou inexistente para frequências próximas à região do vermelho no espectro visível. Uma vez conhecido o valor de Ft, ou lambda-t, a função trabalho de um determinado metal é calculada simplesmente utilizando a mesma relação em tela. Na tela ilustramos a função trabalho de diferentes metais. Eu chamo sua atenção para o fato de que alvos metálicos diferentes possuem valores específicos de função trabalho. Há três aspectos principais do efeito fotoelétrico que não podem ser explicados em termos da teoria ondulatória clássica da luz. O primeiro aspecto diz respeito ao fato de que a teoria ondulatória requer que a amplitude do campo elétrico da onda luminosa cresça se a intensidade da luz for aumentada, já que a força aplicada ao elétron é calculada a partir do produto da carga elementar pelo campo elétrico. Isto sugere que a energia cinética dos fotoelétrons deveria também crescer ao se aumentar a intensidade do feixe luminoso. Entretanto, Lenard demonstrou, a partir da figura em tela, que K máximo é igual a E vezes V0, independente da intensidade da luz. O segundo aspecto relaciona-se à frequência da luz em que o fenômeno é observado. De acordo com a teoria ondulatória, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência da luz,
desde que ela fosse intensa o bastante para dar a energia necessária à ejeção dos elétrons. Entretanto, os resultados experimentais de Millikan demonstraram que, para cada tipo de metal, existe um limiar de frequências característicos, Ft. Para frequências menores que Ft, o efeito fotoelétrico não ocorre, qualquer que seja a intensidade da iluminação. O terceiro aspecto relaciona-se ao intervalo de tempo que o fenômeno ocorre. Na teoria clássica, a energia luminosa está uniformemente distribuída sobre a frente de onda. Portanto, se a luz é suficientemente fraca, deveria haver um intervalo de tempo mensurável entre o instante que a luz começa a incidir sobre o metal e o instante da ejeção do fotoelétron. Durante esse intervalo, o elétron deveria estar absorvendo a energia do feixe até que estivesse acumulando bastante para escapar. No entanto, nenhum retardamento detectável já foi medido. Ao confrontar os experimentos de Lenard e de Millikan com a teoria do fóton proposta por Einstein, somos capazes de responder às 3 questões levantadas no slide anterior. A teoria do fóton proposta por Einstein permite explicar integralmente a experiência de Lenard. Ou seja, quando aumentamos a intensidade, na verdade, aumentamos o número de fótons incidentes. A mudança da intensidade não modifica a energia E, que é igual a H vezes F de cada fóton, muito menos a natureza do processo fotoelétrico. Deste modo, a energia cinética máxima dos elétrons ejetados não depende da intensidade da luz incidente. A teoria do fóton permite explicar os resultados de Millikan. Quando a energia cinética máxima dos fotoelétrons ejetados se iguala a zero, nos deparamos com uma situação na qual os fótons incidentes com frequência menor que Ft não possuem energia suficiente para superar a energia que prende os elétrons ao metal. A ejeção fotoelétrica só acontece quando a energia de cada fóton ultrapassa o valor da função trabalho. Como a função trabalho varia de metal para metal, logo, cada metal exibe um limiar de frequências abaixo do qual o efeito fotoelétrico não será observado, independentemente da intensidade. A teoria do fóton elimina completamente a hipótese do retardamento, pois a energia necessária para que ocorra a ejeção dos fotoelétricos é enviada na forma de pacotes concentrados de energia. Ela não se espalha uniformemente sobre uma área extensa. Se houver luz incidindo sobre o cátodo, haverá pelo menos um fóton que o atinge. Este fóton será imediatamente absorvido por algum átomo, causando a imediata emissão dos fotoelétrons. Bom, então é isso para o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa videoaula. Até a próxima, pessoal!